do Senhor por ter nos permitido, nos dar essa condição de nós podermos estar aqui mais uma vez, né? Com essa condição de estar orando por alguém. E eu creio no poder de Deus, que Deus não mudou, que Deus continua curando, libertando e transformando, e muitas vidas sendo transformadas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia de bênção, um dia de vitória para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado nos ouvindo neste momento. Hoje é um dia especial, estamos aqui nesta noite com meu irmão, meu amigo, o Avelino. Boa noite, Avelino, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. É um momento de alegria estar aqui com o pastor, né? Podendo orar pelas pessoas, poder ser abençoado e também abençoar aquele que está precisando. E nós temos certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Com certeza. Deus ele está no controle de todas as coisas. E hoje, meu irmão, você que está aí nos ouvindo aí, não perca não. Acompanha aí que Deus ele vai falar no seu coração, Deus ele vai falar contigo aí. Aí também vai ter uma mensagem da parte de Deus, que Deus já tocou no coração. E hoje quem vai estar com essa incumbência aí vai ser o Avelino, que vai estar trazendo uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem curta, né? A gente não vai cansar você, não vamos cansar ninguém. E você vai ouvir aqui o testemunho. O Avelino hoje é o meu convidado especial para estar contando aqui o testemunho. Contar para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo do outro lado, talvez você acha que não tem saída para o seu caso, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, mas eu quero que você preste atenção no testemunho que ele vai contar, para você entender que há esperança, sim. Tem jeito, teve jeito para a minha vida. Quantas pessoas falaram, olha, você não vai passar dos 30, você não vai chegar lá, e hoje nós estamos aqui para contar aquilo que Deus fez na nossa vida, porque Jesus ele é poderoso para mudar a nossa história, né? E você vai contemplar, e para a sua vida também vai ser possível, né? Eu não sei o que você tem passado, as necessidades que você tem tido na sua vida, o que você tem, às vezes, está passando por um processo difícil, onde nada tem dado certo na sua vida, talvez a enfermidade alcançou a sua casa, a sua família, e você às vezes está sem saída. Muitas vezes também eu me encontrei assim, sem saída, mas nós queremos aqui mostrar um caminho. Ainda tem jeito para a sua vida, ainda tem jeito para a sua casa, ainda tem jeito para a sua família, ainda tem jeito para você, meu irmão. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual é a luta que você tem passado. Aqui também a gente vai compartilhar, que é o canal de oração, e a gente vai estar orando pela vida de muitas pessoas que têm já nos pedido a oração através desse canal, pessoas que estão numa situação difícil. Eu tenho me deparado com situações difíceis, tenho visitado os lares, eu tenho ido em hospitais, e eu tenho visto lá que a situação está muito difícil lá fora, né? Porque muitas pessoas ainda não conhecem a Jesus, meu irmão, e tem passado problemas. Olha, só Jesus mesmo para nos ajudar, porque Ele é misericordioso. Não importa o que você fez, não importa a condição que você está, não importa o que você aprontou lá no passado, o importante é que se você hoje entender e você se render a esse Deus, Ele muda a sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele dá livramento, Ele transforma, Ele prospera, Ele tira do pó, do monturo e transforma você num campeão, em nome de Jesus, né? E eu creio nesse poder, nesse milagre aí, em nome de Jesus. Então, nós já vamos iniciar aqui as nossas orações, amém? Em nome de Jesus. Eu quero já estar apresentando aqui, nesta noite, a vida do Avelino, meu irmão, né, meu amigo, a vida da Zezé, a vida do Messias, e a sobrinha, que estava entubada, e graças a Deus, hoje já saiu da intubação, né? E Deus já está operando ali um milagre, está se recuperando. Eu tenho certeza que Deus vai dar mais uma oportunidade. São 17 cirurgias que essa mulher já fez. E eu creio no poder de Deus. Nós estamos orando e Deus está alcançando. E Deus vai tirar ela dessa situação. E ela ainda um dia
em nome de Jesus, vai estar vindo aqui contar o testemunho, para o nome do Senhor ser glorificado. Quero estar pedindo também oração pela vida do nosso irmão Ulisses, que ainda se encontra no hospital ali de Ermelino Matarazzo, estava também entubado, mas está tendo reações, né? Amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar indo lá no hospital visitar ele também. Quero pedir pela dona Ana ali, da patriarca, e a família, os netos, a nora, aos filhos, que Deus ele venha abençoar, aí trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, pela vida da Odilene, a nossa obreira da nossa casa aqui, pela vida do Gilson, presta atenção no testemunho de hoje, Gilson, que Deus ele vai também falar no seu coração aí, em nome de Jesus. Vamos estar pedindo pela vida da Simone, pela vida da Tânia, pela vida do filho, pela vida do Juninho, pela vida da mãe da Tânia, onde eu estive visitando ontem lá ali no Cangaíba, e Deus vai operar um grande milagre naquela casa, lá em nome de Jesus. Vamos abrir lá uma campanha de 7 dias, e Deus ele vai bradar, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Vamos estar pedindo pela vida da dona Esther Souza, pela vida da família, pela vida do Alê, do Nilson, da Rose, lá de Suzano. Rose, minha irmã, dia 23 nós vamos estar aí, em nome de Jesus, fazendo um culto racional, fazendo ali um culto na casa dela ali, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pela dona Edmilza, pela vida do Carlos, pela vida do Antônio, pela vida da Bá Sebastiana, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, que Deus continua trazendo paz e alegria dentro do seu coração, pela vida de todos os obreiros desta obra, aqui da Garimpeiros de Cristo, todos os meus irmãos, os meus amigos, todos os ouvintes que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir ainda, que Deus ele possa alcançar a sua vida, a sua casa e a sua família aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus ele vai operar milagres e maravilhas. Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua dificuldade, mas eu creio que Deus ele te alcança neste momento aí, em nome de Jesus. Eu começo orando, depois você continua a oração. Amém. Em nome de Jesus. Ou quer começar? Pode começar. Louvado seja teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti nesta noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, meu Pai, entramos diante da tua santa e gloriosa presença em oração, para te agradecer, meu Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui, Pai querido e amado, para clamar ao Senhor, para pedir, meu Pai, a tua misericórdia, meu Pai, pedir, Pai, o teu favor, o teu amor, por essa vida desse homem, pela vida desta mulher, que está nos ouvindo neste momento, meu Pai. Eu não sei a luta que essa pessoa tem passado, as dificuldades que ele tem tido na vida. Senhor, talvez, meu Pai, essa pessoa foi alcançada por alguma força espiritual do mal, algum laço maligno, alguma seta maligna alcançou a vida dessa pessoa, e essa pessoa está passando por um momento difícil, meu Pai. Pessoas que estão na UTIs, nas CTIs, nos hospitais, padecendo, meu Pai, precisando de cura, de libertação, de transformação. Esse homem, essa mulher, que tem passado momentos difíceis, de opressão, de depressão, de tristeza, de angústia. Talvez essa pessoa que está escravizada por um vício, meu Pai, que ela possa ser alcançada nesta noite de uma maneira diferente, Senhor, porque nós cremos no Teu poder de mudar a história, de transformar vidas. Então eu te suplico nesta noite, entra, meu Pai, dentro desse lar que está assolado, onde só tem contenda, onde só tem confusão. Senhor, estende as Tuas mãos nesta noite, envia os Teus anjos poderosos, meu Pai, para visitar a casa, a família, visitar esse ser, meu Pai, que está necessitando de algo da parte do Senhor. E eu já quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza, meu Pai, que vidas vão ser alcançadas nesta noite, e o Teu nome vai ser exaltado e glorificado. É o que eu peço, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, meu Pai, nessa noite, estarmos em comunhão na Tua santa presença. Paizinho querido, nós agradecemos por cada vida que está ouvindo, que está, meu Pai, participando de alguma forma, em algum momento da sua vida, desta oração. Pai, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra,
que o Senhor pode entrar em lugares, em situações que as pessoas talvez possam dizer, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas o Senhor é o único Deus todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, meu Pai onipresente. Tu pode contemplar exatamente agora, Senhor, essa situação. O Senhor pode contemplar, Senhor, exatamente este coração, essa dor, essa ferida, e para a glória do teu santo nome, Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, e entre, Senhor, nas causas mais difíceis, Senhor, que possa imaginar, coisas, Senhor, que o homem, meu Pai, possa dizer, fala, olha, não tem mais jeito, aqui acabou. Há um Deus no céu, todo-poderoso, que pode operar sinais de maravilhas, meu Pai, exatamente agora, porque Tu és Deus todo-poderoso, acima do nosso conhecimento, acima do nosso entendimento, o Senhor é celestial, é poderoso e é bondoso e misericordioso para aqueles que clamam e se recorrem ao Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor está com ouvidos atentos para ouvir aquele que clama ao Senhor, que crê no Senhor. Paizinho querido de amor, nós não merecemos, nós não temos, meu Pai, nada para Te dar, mas, Senhor, mas pela necessidade, Senhor, pela situação, nós clamamos a Tua imensa misericórdia, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra nas causas perdidas, entra na situação desse hospital, entra, meu Pai, neste lar, neste casamento. Nós pedimos por graça e misericórdia, para a honra e a glória do nome de Jesus, Senhor. Nós, o único socorro que nós temos certeza que não seremos confundidos é o Senhor. Nós pedimos todas estas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. A Cecília também está nos pedindo oração pela mãe dela, que não está muito bem de saúde, mas eu creio, pelo poder de Deus, que ela está sendo também alcançada nesta noite aí, em nome de Jesus. É um grande prazer estar aqui nesta noite com o meu irmão, o Avelino, que tem grandes testemunhos para contar. Eu vou dizer assim que é um exemplo de vida. Ele é um dos fundadores desse ministério, né? Quando esse ministério ele surgiu, uma das pessoas que eu aprendi a amar, que nos ajudou muito aqui no comecinho, quando a gente estava cavando o poço, foi o Avelino, que vinha sempre nos ajudar, também porque foi alcançado também pela vida do pastor Francisco, num momento difícil da vida dele, no momento das lutas, das dificuldades, né? O pastor Francisco me apresentou, eu pude acompanhar um pedacinho da caminhada do Avelino, e hoje ele está aqui, né? Vai ter uma grande honra para nós, para você que está aí nos ouvindo do outro lado, para você entender o processo, né? As lutas que nós passamos, e antes de Jesus nos alcançar e depois que Jesus nos alcançou. Mais uma vez, uma boa noite, meu irmão Avelino. É um grande prazer estar com você aqui nesta noite, para a gente estar aqui trocando, né? Algumas experiências que nós tivemos lá no nosso passado e trazendo para hoje, para o presente, aquilo que Deus ele realizou nas nossas vidas. Né? Eu sei que você tem muita coisa aí para você falar, tem muita coisa para você revelar aí, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que talvez estão passando pelos mesmos processos que nós passamos lá atrás. E muitas pessoas estão tão amarguradas, estão tão cansadas, que acham que não tem solução. Mas ainda tem solução, não tem? Tem. Pastor, quero agradecer estar aqui com o senhor, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder servir esta casa, servir o senhor, que sempre que eu precisei o senhor me ajudou. Então eu agradeço a Deus pela obra do Senhor Deus na sua vida. Eu agradeço a Deus pela obra do Senhor na sua família e nesta igreja. Eu me sinto muito amado, aqui eu me sinto em casa, de verdade mesmo. Ainda semana eu falei, eu vou passar ali e vou ver o pastor. Eu entrei na rua e encontrei o pastor na rua. Rapaz, que coisa, né? E obrigado, pastor, obrigado mesmo. E realmente eu tenho um testemunho, né? Eu tenho um testemunho porque eu não era cristão. E eu nem gostava de cristão, essa que é a verdade. E eu fui levando, como o pastor pediu para me contar assim, então eu vou tentar expor aqui aquilo que eu vivi. E eu sei que tem pessoas, na verdade,
o mundo inteiro, as pessoas estão ficando cada vez mais sem esperança. Verdade. E foi exatamente assim que eu me vi por muitas vezes, sem esperança. Não tinha esperança, não tinha esperança. E mesmo sem esperança, na verdade, eu tinha uma família que orava por mim. Eu tinha uma família. Então, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Sim. E eu lembro da minha avó, do meu tio Valdemir, eu lembro da minha mãe, da minha irmã Amanda, os meus irmãos, até os meus cunhados, eles oraram muito por mim, porque eu era uma pessoa muito querida, mas escolhi o caminho errado da vida. Entrou eu não conheci, não tinha conhecimento. Não tinha nenhum conhecimento. Eu tenho uma coisa aqui comigo aqui, a gente é instruído pela família, né? A família sempre quer o nosso bem. Uma família estruturada, ela vai te encaminhar, ela vai te doutrinar para você andar no caminho certo, caminho correto. E quando a gente vai atingindo assim, vai crescendo, né? Eu acho que já começa lá na creche. Porque você entra na creche, aí você já vai ter um conhecimento com outras pessoas, você vai lidar com outras pessoas ali também, né? E aí você vai sempre se assemelhar com alguém. E sempre você vai se assemelhar com quem? Com aquele que bagunça mais, aquele que apronta mais. E você vai deixando os costumes daquilo que a família ensinou e já vai começando a pegar os costumes dos outros, né? Verdade. E aí o negócio vai começando a apertar. Aí você vai para a escola, né? E começa também a mesma coisa. A gente vê ir para o lado certo, a gente vai sempre para o lado errado, né? E acaba, às vezes, se contaminando, né? E a coisa vai começando a ficar meio esquisita, né? E a sua vida foi mais ou menos assim também? É interessante, né, pastor? A vida ela já está dentro do ventre, nós já temos vida ali, né? E quando a gente vai para a escola, a gente cresce no lar, é a nossa vida que já está começando a ser formada. Por isso que é muito importante a educação dos filhos, né, pastor? Sim, puxa vida. Ensinar o caminho. Porque a Bíblia diz que ainda que o filho ele aprende o caminho, ainda que ele cresça, ele não vai se esquecer. Ele pode ser tentado, pode andar por outros caminhos, mas o caminho que o pai e a mãe ensinou, ele não esquece. Não vai esquecer nunca, ele não né? Esquece. Uma hora ele vai retornar, vai tornar para o caminho. E eu vivia mais ou menos isso, porque eu tinha os ensinamentos do meu pai, uma família pobre, com dificuldade, mas pessoas muito honradas, que sempre me ensinaram o bom caminho. Me ensinaram o caminho da vida, do respeito, Sim. da paz, do amor. E depois também é o caminho de Deus. Sim. Né? Eu cantava lá nos Cordeirinhos de Jesus. Eita, agora, que tá vivendo. Mas, exatamente como o pastor falou, as coisas vão vindo, as novidades foram vindo, aquilo me parecia atraente. E eu passei a desobedecer os meus pais. Eu passei a desobedecer meus pais mesmo. Aí eu comecei a andar, querer saber só dos meus amigos. Aí a gente vai crescendo, aí começa a enfrentar o pai. Foi quando eu entrei realmente no caminho do crime, no caminho das drogas. Tá, pera aí, vamos lá. Opa, pera aí, você que está me ouvindo aí do outro lado aí, isso aqui é muito interessante, né? Você vê, eu pego as deixas assim, que é para você poder, que está me ouvindo aí do outro lado, para você poder entender como que o inimigo ele entra nas nossas vidas. A partir do momento, então, que você começou a desobedecer o pai, já não queria mais ouvir o pai, já começou a confrontar com o pai. Aí os negócios já começou a ficar esquisito pro seu lado. Exatamente. Aí aquilo que o meu pai falava, eu já não queria mais obedecer. Você tem que estar 7 horas em casa. Imagina, eu não quero ficar 7 horas, eu quero ficar até as 10. Aí eu comecei a desobedecer aos meus pais e comecei cada vez mais a ouvir e criar vínculos de afeto com os meus amigos da rua. Meu Deus. E sempre fiquei com a minha família, mas agora acho que eu gostava mais de estar na rua. E na rua só vai aprender coisa errada. E automaticamente os caminhos errados vão levar a outros caminhos errados. Caminhos errados vão puxando o caminho Vai falar assim que um abismo vai chamando o outro abismo, né? O outro abismo. Não tem como nós escolhermos um caminho errado e não se arrepender dele, retroceder, continuar nele. Logo ali na frente vai vir o quê? Vai vir outro caminho errado. E olha, pastor, que eu já peguei uns bons caminhos errados aí, viu? Meu Deus do céu. Eu peguei bons caminhos errados, eu cheguei
tem envolvimento com crime, bastante envolvimento com drogas. E a vida foi indo e eu já não tinha mais tanta referência dos meus pais. Então eu achava que a vida era aquilo. Então eu vou viver isso aqui e pronto, acabou. Meu Deus do céu. Aí já esqueceu do pai, já esqueceu da mãe, já não queria mais ouvir o conselho do pai, já não queria ouvir mais, já não era mais uma coisa agradável aos ouvidos. E eu entendo que quando uma pessoa tem um chamado de Deus, a gente acha que isso é brincadeira. A gente acha, não, isso... uma pessoa já sabe que tem um chamado de Deus. E ela acha que vai viver a vida do jeito que ela quer. Não vai ter como. Não tem jeito. Né? Ela não tem jeito, não tem jeito. Não importa quem nós sejamos e onde estamos, aquilo que Deus tem na nossa vida, ou a gente vai vir ou a gente vai sofrer por aquele chamado. Porque eu lembro que eu sofria perseguições diferentes das pessoas que andavam comigo. Sim, Porque no fundo eu sabia que eu já tinha um chamado de Deus, mesmo adolescente, mesmo desobedecendo, na verdade eu fugi. Do chamado, né? Do chamado, que eu sentia que Deus tinha algo para mim. Mas os caminhos errados me abraçaram e eu fiquei por lá por um bom tempo. Eu entendo assim, eu já falo, às vezes eu converso, porque a gente lidar com muitas pessoas que têm problema, com crime, pessoas que têm problema com alcoolismo, problema com droga. Eu costumo dizer assim, essas pessoas que são muito afetadas, muito, como fala, perseguida, é porque o chamado dela que ela tem é muito grande, né? Então, vamos colocar assim, muitas pessoas falam, mas eu não acredito em espírito. Você não acredita, mas existem esses espíritos que vai te afastando da presença de Deus e vai te tirando, porque ele sabe que se você for fazer a vontade de Deus, você vai alcançar vidas, você vai ganhar alma para o reino de Deus, você vai ter uma boa referência. Então, o que o inimigo vai fazer? Ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Eu acredito, né, que você deve ter passado por tanto, Deus te deu tantos livramentos aí. Eu queria que você contasse um pouquinho dos livramentos que Deus te deu aí. Meu Deus, livramento, isso veio alguma memória aqui, tem muitos. Tem uns que é difícil até de contar, assim, mas eu vou contar um. Eu lembro que uma vez nós cometemos um crime. Isso foi bem lá na adolescência, lá para o comecinho da fase adulta. E deu ruim o negócio. Deu ruim o negócio. E o incrível, mesmo que a gente, toda aquela confusão, advogado, não sei o que, nós ia ser tudo preso, uma confusão muito grande. Nessa época, meus pais já não davam mais para esconder. Os BO começaram a chegar dentro de casa. Os BO grandes, aí cadeia, polícia, investigador. E eu me lembro que naquela situação, não sei explicar por quê. 3 pessoas dos 4 que nós estávamos, as 3, 2 foram presas, ficaram alguns anos presas. O outro respondeu o processo e o meu nome, ele de alguma forma ele sumiu. Sumiu. Porque eu acredito que ali era a misericórdia de Deus através das orações da minha família. Eu tenho certeza que através do plano que Deus tinha e a minha família orando, Deus não queria que eu entrasse por aquele caminho naquela hora. Não é porque eu merecia. Naquele momento, naquela trajetória, na fase. Talvez não estava preparado para aquilo ainda. E não tem nada a ver com o que eu merecesse. Tem nada a ver com o que eu merecesse. Ali é porque acho que Deus ia poupando do pior mesmo. Talvez do fim, talvez de ficar 30 anos preso. E eu lembro que eu não merecia. Não tinha explicação para merecer. Era justo, mas a misericórdia de Deus alcançou. E o meu nome não apareceu nesse processo, saiu, sumiu e ninguém sabe explicar. Não tem explicação. A única coisa que eu sei, porque eu conheço a família dessas 4 pessoas que a gente vivia junto, a única família que era de cristão, que tinha um cristão orando atrás, era a minha. Tá. Eu tinha uma senhora chamada Dona Conceição que tinha o joelho calejado para orar por mim. Meu neto. Depois que eu me converti, muitos anos depois lá na frente, na igreja da minha irmã Amanda e na igreja do meu tio Valdemir e da minha avó Conceição, as pessoas me conheciam. De tanto ela falava, pedia oração.
Não, você é o irmão da Amanda, você é o neto da Dona Conceição. Que Já coisa. coitado, há uns 10 anos orando pro menino, dando trabalho. E eles, interessantemente, eles me tinham como familiar. Sim, porque já era uma prática tão comum deles, né, chegar na igreja, ó, oração pelo meu neto, oração pelo meu irmão, né? Então a É, pessoa já conhecia. É até interessante isso. Talvez você, mãe, que está nos ouvindo aí nesse momento, que está passando por um processo desse. Talvez está com um filho, ou um neto, ou um parente seu, num momento difícil. É, eu quero deixar aqui, ó, que Deus, isso aqui é coisa de Deus, que você está falando aqui. A mãe, a avó, o irmão, nunca pode desistir. não. O segredo é você nunca desistir, porque eu acredito que a sua avó, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, eles nunca desistiram de você. Sempre orando e crendo que um dia Deus ia mudar essa situação, né? E passou o tempo, Deus dá os livramentos, né? Eu tenho um grande exemplo aqui também do meu pastor Sidney Salles, e ele conta no testemunho dele, né, que a mãe vivia em oração por ele, vivia em oração por ele. E ele, amanhã, deixando, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar. Ele precisou passar pelos processos da vida dele. Passou por um processo difícil. E teve um dia, eu acho interessante no testemunho que ele contou, que é mais ou menos igual ao seu, eles foram fazer um assalto, e ele já tava na cadeira de roda. Olha. Na cadeira de roda ainda foi assaltar ainda. Misericórdia de Deus. O homem na cadeira de roda ainda foi fazer assalto. E o que deu? Deu ruim. Esse dia deu ruim e a polícia prendeu. Então, aí chegou no dia de apresentar, na delegacia, foi preso e tal, e foi para o juiz, e a vítima chegou lá. Quem que era a pessoa mais fácil de identificar? Da cadeira de Da roda. cadeira de roda. Aí chegou no dia lá que ele falou que chegou no juiz, e chegou lá, aí falou, ó, aí tinha bastante gente, né, que estava na cena do crime. E a vítima chegou e falou assim, ó, aquele ali estava, aquele ali também estava, aquele ali também estava, mas esse de cadeira de roda não estava, não. Aí chegou outra vítima, porque não foi um só, foi vários, né? Aí falou a mesma coisa, aquele ali estava, aquele outro ali estava, aquele ali também estava, mas aquele de cadeira de roda não estava, não. Aí o juiz falou, ué, se esse de cadeira de roda ele não estava, o que ele está fazendo aqui? Pode ir embora. Aí ele falou, ele pegou e foi, veio embora. Né? Olha que livramento que Deus deu, né? Deus ele é tremendo, né? Para mudar. Então, quando uma mãe ela está de joelho dobrado no chão, você pode ter certeza que alguma coisa acontece. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei as dificuldades que você está tendo, mas o segredo é não desistir. A palavra de Deus ela fala de uma viúva que tinha uma causa na justiça. Fez eu lembrar essa passagem. E ela estava orando, e ela chegava no juiz e falava, ó, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, e o juiz ele nem ligava para ela. Mas ela foi incomodando ele tanto, foi incomodando tanto, que chegou um dia que ele falou, deixa eu dar logo a causa dessa mulher, logo para essa mulher parar de me encher o saco, né? E no fim ele rogou em favor dela, porque ela não desistiu. O segredo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí do outro lado, você que está passando por luta, você que está passando por dificuldade, você que está passando por grandes necessidades, ou talvez está com um filho, ou alguém, até num hospital, ou num presídio, ou passando por uma situação parecida, não desista não, meu irmão. Não desista de ninguém, não. Você, da mesma sorte que Jesus te ama, você também tem que repartir esse amor. Esse amor pelos seus, começa na sua casa, né? Pelos seus. Não desista dos seus, não. Não faça isso, não desista, não fala que não vai dar certo. Não, a mãe e a avó, a irmã, nunca falou que não ia dar certo. Sempre orando positivamente para que um dia Deus pudesse reverter a situação. E Deus reverteu. Sim. Eu também, reforçando o que o pastor está falando, ainda que a gente ore e ache que aquela oração não foi ouvida, mesmo que eu ache que ela não foi ouvida, ela foi ouvida. Sim. Por isso que você vê que o juiz, ele nesse caso que o pastor falou,
Ele era ímpio, ele era iníquo, ele não Sim. temia Deus, mas de tanto ele ouvir a mesma A coisa, mesma coisa, ele falou, ele não, falou, não, quer saber? Eu não melhor. aguento mais essa mulher, eu vou ouvir. Então, a oração, aí, ela é poderosa e não existe oração que não foi ouvida, né? Por exemplo, se eu falasse para minha avó, desiste de orar por esse menino, porque ele só vai ser, Deus só vai alcançar o coração dele daqui 10 anos. Você entende? Você acha que minha avó vale a pena orar 10 anos por alguém? Você entende? Porque Deus, ele é o mesmo Deus que ele responde uma oração no mesmo dia. Imediatamente. Isso é um fato. Dentro dos planos de Deus, Deus pode esperar que aconteça aquilo depois de 10 anos. Você acha que vale a pena um ente querido ser salvo da bebida, do crack, de uma doença maligna? Vale a pena. Lógico que vale a pena. Então não tem outro caminho a não ser Deus para resolver algumas causas. Sim. Então, nenhuma oração, graças a Deus que a minha família não desistiu de mim. Porque senão, se eles fossem mais preguiçosos, Sim. talvez eu não estaria aqui. É verdade, é porque não desistiu, né? Não desistiu. E outra coisa, né? Nenhuma oração, eu também creio nisso, nenhuma oração, ela fica sem resposta de Deus. Porque os dias para Deus é diferente dos nossos. Porque muitas pessoas falam assim, mas hoje que você ouve mais, eu como pastor na igreja, a gente ouve muitas pessoas que vêm nos pedir oração, que vêm nos pedir um conselho, que vêm nos pedir alguma coisa da parte de Deus. Nós, como orientador, nós sempre falamos que tem jeito, que vai ter solução, né? E muitas pessoas estão tão desacreditadas que elas mesmas falam, esse daí não tem mais jeito, não. Não, meu irmão, você que está me ouvindo aí do outro lado, sim, há jeito, sim. Há jeito até para uma árvore que está cortada, diz a palavra de Deus. Se você pegar e cortar uma árvore, eu trabalho com isso, tem árvore que se você cortar ela, cortou. Não tem raiz, não tem nada. Mas você joga ela em qualquer lugar, no asfalto. A hora que cair a água nela lá, ela brota. Olha só. É interessante isso, né? E há jeito, tem jeito sim. Deus, ele ouve todas as orações. O segredo é você não desistir e você acreditar. Muitas pessoas hoje já estão tão desacreditadas porque vê a situação do mundo aí fora e vê pessoas morrendo, vê pessoas que, vamos colocar assim, que não tem ninguém que ora por ele, a família já abandonou, todo mundo já abandonou, ninguém persistiu, desistiu daquela pessoa. Não vai acontecer nada. E as pessoas já vêm nessa fala. Esse daí não tem mais jeito. Já vim aqui, pessoas que vieram aqui pedir ajuda, né, como vem pedir ajuda para a gente, falar, mãe, esse daí não tem mais jeito, não. Fala, não, tem jeito sim, minha irmã. Tem jeito sim. Muitas das vezes ele vai depender da sua oração. Mas se você já desanimou, você já parou, porque às vezes, você orando, às vezes Deus não vai ouvir a sua oração. Mas se a mãe orar, ele ouve. Se a avó orar, ele ouve. Teve lá no caso de Jó, né? Lá quando foi virado o cativeiro de Jó, os amigos dele, eles estavam precisando de oração. Mas o que Deus falou? A oração deles eu não vou ouvir, não. Mas se o meu servo Jó orar, eu vou ouvir. E vai ter resultado. Então, às vezes, a bênção daquela pessoa não está ali, está com outras pessoas que vai orar por ela. Está compreendendo? Sim. Então, o segredo é não desistir, todos se unirem, ir no prol e ter uma certeza dentro do coração que aquele milagre vai acontecer, que vai surgir alguma coisa, né? E aí, na sua vida lá, teve uma viravolta aí. Tá, então vamos lá. Então, chegou uma época que muitas coisas aconteceram. Eu vou contar alguma parte aqui para o pastor entender. Mas chegou uma época que eu andava numa escuridão absoluta. Escuridão de entendimento, de esperança, sabe, casar, ter filho, trabalhar. Não, escuridão. A escuridão é uma vida que você não tem aquela perspectiva. Você não se importa mais com a sua vida. Você vive até uma vida razoável, mas você não está tão preocupado com nada. Isso foi me trazendo muitos problemas. E teve um dia
porque foi o dia que eu tive um encontro com Jesus. Eita. Na verdade, foi Jesus que teve um encontro comigo. E eu vou te falar, o Senhor Jesus, ele pode ir em qualquer lugar encontrar ninguém. Não tem. Qualquer lugar. Ele pode estar dentro de uma sala, num quarto, numa casa, como ele pode ir numa cadeia, ele pode ir numa cama de hospital. E no meu caso, eu caí num BO, era uma tentativa de homicídio, e eu estava dentro de uma delegacia, e eu estava lá dentro e preso, já estava preso. Então, nossa, quando eu veio, foi quando deu aquele insight, nossa, o que aconteceu com a minha vida? Meu Deus. Olha onde que eu tô, preso. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E ali já estava encurralado, já tinha apanhado um pouco da polícia, estava lá dentro, guardado no canto, já estava umas 3 horas, um lugar frio, uma roupinha que eu tava, já estava um lugar frio, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Aí a minha irmã entrou lá, Amanda, ela entrou lá e ela me viu ali e falou, filho, o que você está fazendo aqui? Tá vendo o que aconteceu com você? Tanto que o pai, a mãe, a avó, todo mundo, os tios, tudo falando pra você não andar com esses meninos, pra você vir pra cá. E você era da igreja quando era pequeno. E agora você chegou nessa situação. Agora, meu filho, o que vai ser da sua vida? Você tá aqui dentro. Você tá preso. A família do povo tá aí tudo aí fora. Você se ferrou. O que vai ser da sua vida? Aí, de repente, ela olhou assim e falou comigo, olha, eu não sei porquê, mas Deus manda eu te dizer que se você se entregar para Jesus agora, Ele vai mudar toda a história da tua vida. Meu Deus, forte, hein? E como um sinal, Ele vai te tirar daqui de dentro hoje. Meu porque Deus. Ele é Deus. Aí, nossa, era tudo que eu queria ouvir, né? Porque eu estava preso, você sabia que tinha tomado todas as decisões erradas na minha vida e me viu uma esperança de sair de lá salvo e ainda tirar a cadeia e sair de lá. Eu falei, eu aceito. Não, peraí, olha rapaz, que coisa forte. Deus usou a irmã, né? A sua irmã. E te deu o quê? Uma esperança. Aquilo ali foi uma chance daquela, eu nunca mais ia achar outra na minha vida. Nunca mais. Peraí, você que está aí nos ouvindo aí, do outro lado aí, talvez você já teve tantas oportunidades, né? E não abraçou. Olha só que interessante esse testemunho. No momento daquela aflição, você recebeu uma esperança. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, nesse exato momento, tem uma esperança para você que está me ouvindo aí, meu irmão. Olha, Jesus ele pode mudar a sua história. Ainda que esteja morto. Eita, meu Deus do céu. A situação estava difícil, irmão. Estava séria a coisa. Ainda que esteja morto. Viverás. Jesus tem o poder de transformar. Veio aquela esperança, você falou, peraí, essa aí é a única esperança que eu tenho. Eu não imaginava ouvir aquilo, né? Eu não imaginava ter um gesto de amor tão grande. Forte demais. É um gesto de amor muito grande, porque se tinha uma coisa ali que era verdade, é que eu não merecia, né, essa oportunidade. Eu não merecia, porque de alguma forma meu coração foi se endurecendo ao longo dos anos. Me chamava para ir para a igreja, no começo ainda ia de vez em quando, aí depois eu deixei de ir. Então o meu coração ele foi se fechando para Deus. Eu ainda ouvi um louvor de vez em quando, depois já não ouvia mais. Então se tinha uma coisa que eu tinha, que eu não merecia aquela oportunidade. Mas ela surgiu. Eu não merecia. Então aquele gesto, por isso que a gente sabe como Deus sabe trabalhar, né? Porque apesar de eu ser um rebelde e tudo, mas Deus me amava, Deus me ama tanto, e não sei como explicar, Ele criou aquela situação para alcançar em cheio o meu coração. E não tinha mais saída, eu não merecia, mas eu falei, não, eu aceito Jesus, ele está aceito já, pode assinar aí que está assinado. Mas aquilo foi uma coisa que realmente eu precisava, Sim.
E ela viu uma oportunidade ímpar. E eu aceitei Jesus. Mas foi de coração, porque Jesus ele pegou meu coração na curva. Sim. Ele pegou na curva. Mas não, eu aceito Jesus sim, eu estou voltando. Porque eu sabia que era lá que eu tinha que estar. E eu estou aqui nesse mundo e as consequências veio. E Deus me deu essa oportunidade. Aí minha irmã orou por mim. Orou, a gente chorou, a gente conversou ali. E aí daqui a pouco o policial falou assim, ó, você vai ter que ir embora, dona. Pode ir embora. Aí ela foi embora e eu fiquei sozinho lá. Mas eu ainda estava com o coração tão aliviado, rapaz. Eita, Jesus. Estava aliviado meu coração. Alguma coisa tinha acontecido ali. Tinha acontecido uma coisa que não era normal. Eu senti meu coração muito aliviado. Um coração que já estava todo carregado do pecado, de trauma, de dor. Ele instantaneamente ele foi aliviado ali naquela hora. Aí passou uns 40 minutos, a delegada entrou lá dentro. Que a delegada que estava me tratando mal, né? Porque eu era... Tava, E ela entrou com uma voz diferente. Falou, nossa, filho, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, olha, eu não sei, jovem, te explicar o porquê, mas você não vai ficar aqui. Eu vou deixar você embora, você vai embora Eita. daqui. Meu Deus, que coisa forte, hein? Você era de menor ainda nessa Era época? de maior já. Já era de maior? Já era de maior. Eu tirei um dia bom de cadeia. É, meu Deus. Mas aquela promessa que minha irmã, Deus tinha usado a minha irmã para falar que ele ia mudar a minha Na história, história. e ia me tirar dali. Você creu? Eu criei. Eu criei. E era Deus falando, e Deus não mente. Não. Ele não mente, era Deus que me deu aquela chance. Ele foi ali me resgatar. E eu falei, aí ela falou, aconteceu ali um pouco, eu fui embora. Rapaz, que Eu forte. fui embora e o meu nome não tem lá. Se procurar antecedente criminal, não tem. Não tem. Rapaz, que E forte. uma coisa que fique claro aqui, porque não tem nada a ver que eu mereça isso, Não, não. É muito pelo contrário. Eu era para ser preso e, ixi, eu talvez morto, mas a grande mão do Senhor, a grande mão do amor. Muita gente tem duvidado do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional, é né? incondicional, não tem nada a ver com se a gente merece. Porque merecer ninguém merece. Ninguém merece, mas enfim, ali eu vi o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. E foi um processo depois, né, para me se libertar das drogas, deixar aquelas companhias. Mas depois daquele minuto ali. Teve uma mudança, você sentiu que mudou alguma coisa mudou na sua vida. Mudou, a minha vida nunca mais foi a mesma. Gente, eu fui embora. Eu tava na cabeça, eu ia ficar 15, 20 anos preso. E eu fui embora. Meu Deus. Então, esse grande amor de Deus, ele não escolhe cor, né? Ele não escolhe país, ele não escolhe situação. Ele é o amor de Deus, nada pode nos separar dele, né, pastor? É o amor de Deus. É o grande amor de Deus. Muita gente a gente vê falar, né, pastor? Mas aquela pessoa não tem mais jeito, aquela pessoa não merece. O homem julga, né? Às vezes nós, homens, queremos condenar as pessoas. Sim, né? sim. Fala assim, não, aquele traficante, ou aquele meu vizinho, ou aquele meu parente, ou aquele meu ex-marido, aquele merece sofrer porque ele faz, mas posso falar, a gente faz também. E a misericórdia de Deus, o amor de Deus, é para todos. Não, Deus não tem acepção, né? O interessante é que não tem acepção. E o negócio, sabe o que aconteceu? Eu consigo já identificar aqui. Nesse momento que você ouviu essa palavra, você abriu o seu coração. Foi exatamente. Sabe aquela passagem que fala assim? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear junto com você e você vai cear junto comigo. E muitas vezes as pessoas não conseguem sentir o milagre de Deus, não conseguem ver o operar de Deus, porque o coração está fechado. O coração não é o peito, né? O coração é a mente, né? Você, puxa vida, quando você fala, peraí, uma esperança, você abriu o coração, entendeu? É automático, abriu o coração, aí Deus entrou e começou a operar o milagre. O seu milagre já começou a ser operado nesse dia. Ainda que você escorregou, ainda que você foi para lá, mas naquele dia ali, o amor de Deus alcançou a sua vida, a misericórdia dele alcançou a sua vida. Verdade. Aí começou a ter mudança. Aí teve mudança. Aí, a partir de lá, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu que já não ouvia a minha família em nada, comecei a ouvir mais. E
entrei num processo de recuperação, para me libertar das drogas. E me libertei das drogas. Eu fiquei muitos anos, sabe, sem saber o que era aquilo. Então, uma coisa que eu tenho certeza, não existe nenhuma causa perdida. Nada, não tem. Não existe nenhuma causa perdida, não existe nada que Deus não possa nos perdoar. Não existe, porque uma coisa que o inimigo ele quer colocar é o seguinte, eu percebo isso na minha caminhada cristã, que não é fácil continuar sim, a luta. Na presença de Deus, mas é o único caminho que vai nos levar para o céu. Sim, não tem A vida jeito. eterna, a salvação de Cristo Jesus é estando na presença de Deus. Quando a gente fala uma palavra atravessada, quando a gente peca, quando a gente erra, muitas vezes o inimigo ele vem com uma força na nossa mente, porque como se fosse pensar assim, olha, não tem mais jeito, tá vendo? Você é esse tipo de gente. Você é o tipo de gente que fala assim, que pensa assim, que age assim, mas a Bíblia fala que os que perseverarem até o fim serão salvos. Então, ali é o momento da gente reconhecer de novo a nossa fraqueza humana, que ela continua, nós continuamos habitando um corpo carnal. Sim. E é hora de recomeçar sempre de novo. Todo dia. Todo dia. Todo dia você tem uma esperança, né? Vamos colocar assim, as pessoas que estão nos ouvindo aí, todo dia você tem uma esperança. É uma luta. Qual a maior luta que nós travamos? Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. A maior luta que nós travamos no nosso dia a dia é uma luta, vamos falar que é até desigual, porque é o meu eu contra o meu eu mesmo. Tem um louvor assim, não tem? É uma luta tremenda. Por quê? O espírito, ele quer uma coisa, né? Fala que o espírito, ele está querendo uma coisa, mas a carne, nossa, meu Deus do céu. Fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí, com o tempo, pastor, nós que vamos aprendendo, caminhando, que é preciso ter comunhão com Deus, né? É preciso a gente ter um momento no nosso dia para ler a Bíblia. Sim. O nosso alimento, né? Para a gente ajudar o próximo, porque exercer o evangelho não é simplesmente falar, agora eu sou cristão. É o erro que todo mundo comete, né? Eu gosto de 2 louvores, eu me arrepio quando eu ouço aqueles 2 louvores. Pô, isso é um bom começo. E isso é bom, não está errado, mas isso é pouco para nos mantermos de pé. Sim. Então a gente tem que continuar lendo Bíblia, nós temos que continuar frequentando culto, nós temos que ter comunhão com a igreja, ter comunhão com os irmãos. A gente tem que continuar lendo a Bíblia e quando a gente tiver momentos de fraqueza, nós temos que olhar para Jesus, não podemos mais olhar para nós. O velho homem está dentro da gente. Tá. Ele tá. E qualquer momento vamos colocar que ele está morto, mas a qualquer momento ele ressuscita, né? Ele ressuscita. Por exemplo, se nós estamos ali no trânsito, ali a pessoa fecha. Se você não vigiar, você já vai. Aí Jesus me ajuda. Então, esse lado da carne, a gente tem que estar sempre vencendo com ele com a parte espiritual. Sim. Eu falo que o grande alimento, né? O grande alimento que nós ingerimos é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela alimenta o espírito. Quando a gente come demais, a gente alimenta a nossa carne. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos, porque nós temos que orar todo dia. A palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar. Jesus Cristo, quando ele veio em carne na terra, ele vivia orando. Ele estava subindo um monte, ele estava orando, ele ia, eu vou orar, ele se retirava, ele ia orar, ele se preparou. Quando começou o ministério de Jesus, o ministério dele já começou, ele já tinha 30 anos, né? Ele foi se batizar e se preparou 40 dias e 40 noites. E foi o que? Tentado pelo inimigo. O inimigo tentou Jesus. Você acha que o inimigo não vai tentar nós? O inimigo vai tentar nós toda hora. Então, nós temos que estar em constante oração para que o nosso espírito fique forte. Sabe como é que eu vejo, pastor? Eu vejo isso aí, eu imagino como se fossem reservatórios. Então, nós temos o reservatório da carne, que esse é fácil de encher. Sim. É só a gente começar a mexer no celular, a gente encher a barriga, só comer o que a gente gosta, só fazer o que a gente quer.
E eu acho que tem uma parte que é saudável que a gente vai ter que viver, que é a família, que é a parte do trabalho. A gente não vai estar no espiritual ali do trabalho e a parte que ela é justa e honesta que a gente vai ter que cumprir aqui na Terra. Mas existe um reservatório espiritual. Sim, você tem que Porque ter. agora assim, se a gente for lá para o campo da faculdade, lá no trabalho, enfrentar sem ter nenhuma reservinha espiritual, Ah, não aguenta, sem não. aquela Não aguenta. semana inteira ali, a Não. gente não leu a palavra de Deus, a gente não orou por ninguém, não fez nada que de alguma forma preenchesse esse reservatório espiritual, o tanque vai estar vazio. Vai estar vazio. Né? Então, o tanque vazio, o carro. É a mesma coisa de um carro. Se você não colocar a gasolina nele, você pode até colocar, mas se você colocar pouquinho, o que vai acontecer? Você vai daqui ali e parou, não vai pegar mais. E eu vou falar um texto bíblico, porque tem texto bíblico que ele é pesado, ele tem que confrontar mesmo o ser humano, que é para trazer a mudança. Sim. Muitas pessoas, nós mesmos, temos que vencer isso toda hora. A preguiça de fazer o exercício espiritual. Inclusive, a Bíblia fala que os preguiçosos não herdarão o reino do No céu. do céu, é verdade. É. Ainda tem no provérbio, ele fala assim, ó, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. É. Porque a formiga, ela não para, né? No momento do calor, ela vai recolhendo, vai deixando ali, para quando chegar o inverno, ela ter ali o que ela vai comer. Então, ele tira como um exemplo, né? O preguiçoso, vai ter com a formiga, não para não pode desistir, não. E a gente não vai poder culpar o pastor, né? Não vou poder culpar o meu pastor. Não, por que o meu pastor, né, não me ajudou? Não. Existe nós estamos num rebanho com a igreja, com o reino de Deus e com a igreja, que é muito bom e necessitamos, não dá para viver sem igreja. Mas eu acredito que a diferença, pastor, é o que a gente faz quando a gente está sozinho. Ah, sim. Essa é a diferença desse tanque começar a ter um pouco de gasolina. Então vai ter dia que o tanque vai estar bem cheio. Nós sabemos que você põe aquela gasolina azul lá no posto lá. E o negócio vai embora. Rapaz, se Deus mandar para nós passar na parede, nós Não passa. passa, é verdade. Mas vai ter dia que vai ter menos gasolina. Sim. Mas a gente não pode deixar acabar essa gasolina. Exatamente. E geralmente eu acredito bastante que fora o culto, né? Eu acredito bastante nisso mesmo. Que é aquele momento que eu tenho com Deus lá no meu trabalho, no canto que eu tenho naquele dia, na cozinha ali, que a gente lê um versículo, a gente dobra o joelho e fala com Deus. Então, é o pessoal nosso, aquela intimidade com Deus, comunhão com Deus, ela depende de mim só. Porque tem país que não tem Bíblia, no nosso país tem palavra de Deus, rapaz. Tem. Lendo um aplicativo, a gente pode ouvir um louvor, a gente pode ter contato com as coisas de Deus. Não, se você ligar um rádio, você escuta uma palavra. Se você ligar uma TV, você escuta uma palavra, né? Mas você tem o acesso, né? Muito fácil. Em todos os lugares hoje tem uma igreja. Vamos colocar assim um pouquinho mais para trás. Vamos colocar o tempo da minha mãe ou o tempo da minha avó. Isso era mais restrito. Era difícil, porque não era todo lugar que tinha uma igreja, não era que nem agora tem. Tem vários ministérios que você pode ir lá. Ah, mas aquele... Meu irmão, se você for lá e buscar Deus, você vai encontrar. Agora, se você for lá e for reparar, for olhar, porque hoje o que mais acontece é isso. O pastor não pode falar nada. Se o pastor pregar uma mensagem de exortação, tá difícil, o pessoal... Pastor, palavra pesada. Irmão, mas é para o bem, ainda bem que tem os homens de Deus que pregam o evangelho. Vamos colocar assim, o meu pai, quando eu estava começando a fazer coisa errada, ele me pegava, ele me batia. Mas ele me batia porque ele não me amava? Não, pelo contrário, ele me batia porque ele me amava, porque ele não queria ver eu naquela situação, porque ele sabia o que ia dar lá na frente. Porque tudo tem uma consequência na nossa vida. Quando a gente, né, as consequências que o seu testemunho, você está relatando aqui, quando começou a desobedecer o pai, já começou a ter consequência. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, amanhã você vai pagar pelas consequências do que você fez. Você plantou, lá na frente você vai colher. Peraí, mas eu tenho vários caminhos. Né? E Deus, ele tem uma coisa, rapaz, esse dia eu estava até pregando aqui na Santa Ceia, falei, rapaz, Deus deixou um negócio para nós, e esse negócio é um negócio difícil.
Deus deixou esse negócio para nós. E nós que temos que escolher. Ele deixou o livre-arbítrio para nós. Rapaz, que coisa difícil que é. Nós que temos que tomar a decisão. E ele ainda ensina nós, fala assim, ele dá uma sugestão para que nós andamos nesse caminho aqui. Mas, às vezes, a gente quer ir para aquele outro caminho de lá, que nós sabemos que vai ter sofrimento, que vai ter morte, que vai ter dor, que vai sofrer, porque não sofre só um. Sofre todo mundo. Porque quando você anda no caminho errado, vamos colocar, você já não estava nem ligando mais, porque o inimigo ele faz você perder a noção das coisas, para você não ligar nem para você mais. Mas espera aí, mas tem um monte de gente que está ligando para você. Se você não está sofrendo, a sua mãe está sofrendo, a sua avó está sofrendo, seu pai está sofrendo, a sua irmã está sofrendo, seu sobrinho está sofrendo, e você não está nem aí com o sofrimento dele lá, porque você perdeu a noção da coisa, né? Mas ainda bem que eles não desistiram, né? Não desistiram. Para que o amor de Deus também alcançasse a sua vida também. E aí alcançou. Longe dos meus pais, dos meus avós, que não tiveram esse acesso. Não tiveram. Não tiveram, por quê? Naquele tempo não tinha muita coisa, não. Vamos colocar assim, minha mãe não era evangélica. A minha avó, muito menos, que eles eram da Bahia, você imagina o que eles serviam lá. Já veio com os costumes de onde? De lá. De lá. Já veio com aqueles costumes de lá. Se ela veio com o costume de lá, que costume que ela vai ensinar para você? O que ela aprendeu, o costume que ela aprendeu, o que ela ia me passar. Então, a gente foi criado num costume, né? Que a mãe ensinou. E nós achávamos que o caminho, aquele lá era o caminho certo, né? E, às vezes, o caminho é totalmente errado, porque ela não teve acesso. Mas hoje, essa geração que nós estamos vivendo hoje, tem muito acesso. Tem acesso, tem ministério de tudo quanto é jeito. Né? Você vê que tem milhares de ministérios. Você vai ali, vamos colocar aqui, no nosso bairro aqui, só aqui nessa rua aqui, tem 2 igrejas. Você vai aqui para cima, tem mais uma igreja aqui, tem mais outra igreja na outra rua ali, tem mais outra igreja na outra esquina aqui, tem mais outra igreja na outra esquina dali, e vai indo. Isso só nessa avenida aqui, esses dias, vai ter, em todo lugar tem. Outro dia eu estava meditando, porque a gente anda, né? Esse também é bom para encher o tanque, né, de gasolina. E a gente vai meditando nas coisas de Deus, né? Aí eu parei meditando, falei, rapaz, que bom, né? Que Deus, ele preparou pessoas, né? Fez a gente viver uma vida lá atrás de erro, né? Para a gente poder ter hoje, como falar com uma pessoa que está passando por esse problema, né? Porque não adianta você falar uma coisa que você não viveu. Tá entendendo? Então, Deus, peraí, vou usar agora o meu cérebro lá, por isso que a promessa de Deus é para cada um. Você passou por um processo, eu passei por outro processo. Então, Deus vai me usar no que eu passei. E vai chegar pessoas para mim que estão passando pelo mesmo processo que eu passei lá atrás. Como chega, né? Quantas pessoas têm chegado até a gente aqui, né, através desse ministério, do pastor Francisco, que você conheceu também. Por quê? Porque passou pelo mesmo processo que você. Passou pelas mesmas lutas. E aí Deus colocou você no caminho do pastor Francisco também. Pastor Francisco. Tá, conta um pouquinho, vamos lá, chega lá. O pastor Francisco, eu andei bastante com ele, um período eu andei bastante com ele. Inclusive, acho que foi na casa de recuperação do pastor Francisco. Sim, gente, sim. O pastor Francisco, eu era mais novo, rapaz, e não era fácil sair com ele. Porque não. Quando a gente saía com ele, não tinha hora para voltar. Não tinha hora para voltar. A obra tinha que ser. Meu Jesus querido, eu sou assim, eu sou relativamente organizado. Então, vai sair às 8, mais 4, 5 horas, volta, vai tomar nosso banho e vai para casa. Rapaz, às vezes estava num lugar, 10 horas, 6 horas, não, nós vamos passar ali, ele está vindo para outra cidade. Chegava quantas vezes cheguei em casa meia-noite, depois da meia-noite, e eu já estava ficando até nervoso. Esse irmão não tem paciência, não tem uma paciência, mas era o chamado que ele tinha. Era o chamado que ele tinha. E ele passava de casa em recuperação, e ali às vezes tinha algumas coisas para doar, ali orava, conversava com os jovens, apoiava também os líderes, os pastores, que às vezes estão nesses lugares aí. Isso é que é fácil, né? Mas não é nada. Às vezes, tem cada casa de recuperação precária, longe. Meu Deus do céu. E estão ajudando vidas praticamente sem ter dinheiro nenhum. Não, eu fui
um dia eu saí com ele, né, que ele passava em casa, eu não era nem crente ainda, não era nem da igreja. Ele falou, vamos ali comigo ali. E eu falei, vamos, pô. Aí eu falei, mas você não vai demorar não. Não, daqui a pouquinho nós estamos aqui. Daqui a pouco nós estamos aqui, de volta. Meu, saímos. 10 horas, 11 horas, eu cheguei em casa meia-noite. Eu falei, não, com esse cara eu não vou sair mais, não. Não quero mais saber desse cara, não. Depois, quando esse cara vir aqui, você fala que eu não estou, falar que é mulher. Mas não tinha jeito, rapaz. No outro dia, estava com ele lá de novo. E ele levava nos lugares. E um dia eu fui no lugar e alguma uma coisa me comoveu lá. Ele falou, vamos almoçar. Aí eu falei, vamos. Aqui é assim, nós vamos comer aqui. Nós estávamos numa casa de recuperação. Aí chegou lá, não tem aquele negócio da galinha, que é bofe da galinha, né? Uhum. Meu, aquele negócio é amargo, né? É. Aí tá lá, vamos comer. Eu nunca tinha comido aquilo. E aí tá lá, pôs no prato, eu tenho um negócio comigo. Se colocar no meu prato, eu como. Eu não quero saber se é ruim, se não é, mas põe no meu prato, eu como. E eu comi aquilo, eu falei, rapaz, aí os meninos falando, pastor, o negócio aqui está feio. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Falou, olha, nós estamos comendo isso aqui, já vai fazer quase um mês, nós estamos comendo isso aqui. Eu falei, rapaz do céu, o negócio é ruim. E o pastor falou um negócio, rapaz, que eu fiquei impressionado esse dia. Ele falou assim, você está comendo isso aí? Você está no deserto, e no deserto você tem que orar para Deus mandar o maná. Eu falei, como assim? Vocês aqui, vocês têm que aprender que vocês são dependentes de oração. Vocês vão orar e vai chegar coisa boa. Vocês querem comer o quê? Quer comer isso, quer comer aquilo? Ora. Hora que chega. Rapaz, esse menino começou a orar. Ele falou assim, vamos orar aqui agora. Aí já pegamos, já começamos a orar. Apresentamos lá aquele bofe de galinha, né? O bofe da galinha e tal. E que se o senhor podia mudar aquela situação. Eu lembro muito bem que eu tinha uma Kombi. E quando nós chegamos aqui em São Paulo, isso aí foi lá para o lado de Jarinu, lá para aqueles lados. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, o telefone tocou, era a Madá. Não sei se você já lembra dessa Madá. Não. A Madá ligou e falou, olha, tem um caminhão aqui de peças de mortadela, de salame, de almôndegas. Falei, rapaz do céu, a oração do homem, Deus já ouviu e já mandou. Nós lotamos a Kombi desses alimentos aí. Aí ele falou, agora nós vamos voltar para lá de novo. Eu falei, pô, rapaz, mas me sensibilizou tanto de ter comido aquele bofe amargo, e eu vi aqueles meninos relatando que já estavam comendo aquilo já há um mês. Eu falei, não, vamos lá. Eu não hesitei de ir, porque eu não vou chegar aqui 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, estou desde de manhã com você aqui. Mas, sabe, porque eu participei, eu comi também, e me sensibilizou dentro do meu coração para me ir lá levar lá. E eu fui lá levar. Aí tinha salsicha, tinha bastante coisa. Nós chegamos lá, Capirula, quando chegou lá, os meninos eles olhavam, eles davam glória a Deus, glória a Deus, a oração, Deus ouviu a nossa oração, aquela alegria. Então, muitas das vezes, né, o milagre é pequeno, né? Uma comida, em alguma coisa, mas é o sentido que você falou. Não desiste não, porque nenhuma oração, ela fica sem resposta de Deus. Eu aprendi naquele dia que tudo Deus responde. Tudo Deus, ele responde. Quando você ora e você tem fé, pode ser que não aconteça no mesmo instante, mas vai acontecer. Vai acontecer porque Deus, ele é fiel, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando o seu coração ele está, sabe, aberto ali, e você está clamando ali com verdade, com verdade, ele é sensível, ele vai, rapaz, como que pode acontecer um negócio, você vindo de lá para cá, e o telefone toca bem naquela hora, e só pode ser Deus. Eu vejo que Deus também, além dele
responder a oração, ele queria edificar também a tua vida, né? Sim, Porque poxa vida. às vezes nós Tava não des- sabemos é, as não coisas de sabia, Deus. né? Os mistérios de Deus é tão grande que você não era cristão, É, você mas, estava mas eu lá, fui sensibilizado. você viu isso. É. Eu acreditaria que Deus fez isso até para alcançar Para o o meu seu coração. Não, e várias vezes, né? E várias vezes, né? Isso aconteceu. Depois que eu me converti, eu comecei, não parei de ir em casa de recuperação, ajudando casa de recuperação, e muitas vezes eu via os meninos reclamar lá, porque era muita gente, né? Era muita gente que recolhia, quando tinha Cracolândia, ia muita gente para lá. Você lembra que nós tínhamos o ônibus, recolhia e levava tudo aquele montão de gente para lá, e às vezes faltava rango mesmo. Faltava comida porque todo mundo ia lá comer, mas levar ninguém ia, né? E um dia Deus tocou no meu coração para me fazer um churrasco lá. Olha. Fazer um churrasco lá. Fizemos um churrasco lá, abençoado lá. Mas outras vezes que eu ia para lá, os irmãos, estamos aqui comendo pé de galinha, estamos comendo isso aqui. Eu falei, hora que Deus vai mandar aí para vocês o que vocês querem. O que você quer comer? Já fiz teste. Eu quero comer uma feijoada. Você quer comer? Eu quero comer frango. Quero comer isso aqui. Então eu vou morar. E Deus ele vai mandar. E aí oramos lá e aconteceu isso mesmo. Chegou uma irmã lá, o menino falou, chegou uma irmã, pastor, aquele dia que o senhor reuniu todo mundo aqui para nós orar, e nós oramos. Na outra semana, segunda-feira, pastor, chegou uma irmã que encostou um carro aqui, e a irmã falou, Deus tocou no meu coração para vir fazer uma feijoada aqui para vocês. Olha Falou só. que fez a feijoada, eles falaram que comeram feijoada quase a semana toda, lá que a irmã fez os caldeirão lá e à vontade é mesmo. interessante, né, pastor, que a gente que mora na nossa casinha aqui, nós temos nosso chuveiro quente, a nossa cama, Sim. nós temos o nosso fogão, a nossa geladeira, e a gente quer reclamar, né, mas tem de tudo na nossa casa. A gente vai no mercado, compra a nossa comidinha ali, faz, tem dia que pode até comer fora. E a gente não faz ideia do que é necessidade. Cidade, meu. Você não Puxa, faz ideia do que é uma necessidade de uma pessoa que está já longe da família, com ela problema. tá longe às vezes dos filhos, com um problema, está ali passando por um tratamento e não ter um chocolate, não ter uma misturinha. Um café para tomar de manhã. É uma coisa tão Básica, pra né? gente, que a gente acha que não. Que pra gente isso é normal. Não, talvez, né? Vou até falar a realidade, que aqui nós não está aqui para omitir nada. Muitas vezes a gente joga até fora. É. Eu conheço gente da minha família que, por exemplo, eu como arroz em 2 dias. Nem problema. Eu como. Quem não come, se fizer de manhã, de noite, já tem que fazer outro. Se sobrou, joga fora. E tem o pessoal que não tem para comer. Já pensou, pastor, a situação dos meninos ali que às vezes uns passam 1 mês, outros 3, outros até 9 meses, até mais tempo, né? Ali comendo uma comidinha, olha que só Deus só na Deus, casa. só Deus. O dia de um churrasco num lugar desse, Meu, é a mesma festa. coisa que a gente estivesse na Disneyland. Com certeza. Porque fica marcado, né? Fica marcado. Até hoje, às vezes eu encontro alguns meninos daquela época que estavam lá, eles não esquecem. Não esquece. Não esquece, fala, pastor, meu, nunca. Rapaz, e sabe o que acontece? Porque fica gostoso, porque fez com amor. O amor, quando você faz com amor, o negócio fica melhor, fica mais gostoso, fica mais bom, o tempero bom é o amor, né? E quando o amor de Deus ele entra, ele muda a história. Mas conta um pouquinho aí das mudanças depois que conheceu o pastor Francisco, conheceu as casas. Eu percebo, pastor, que na nossa caminhada, que nós não sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida amanhã. Nós não sabemos daqui 5 anos, nem 10 anos. Eu percebo que Deus, ele vai trabalhando na nossa vida. Tem coisas que é para aquela estação, mas tem coisas que você aprendeu naquela estação que você vai usar em outra estação. Então, desde aquele tempo que eu andei ali com o pastor Francisco, foram lições que ficaram para mim. Gravadas. Que às vezes são lembranças que vão bater um papo desse, de experiência que a gente sabe como é essa realidade, e tem gente que não sabe. Ela é o que nos impulsiona até hoje. Sim, nos impulsiona até hoje. É o que nos mantém de pé, vamos colocar assim. De pé e saber que tem pessoas sofrendo. Tem. Aqui no nosso metro quadrado, aqui por perto, tá cheio de pessoas que estão precisando da gente.
E às vezes a gente não se atenta a isso, mas como tivemos experiência, por exemplo, de ir nessas casas, Sim. foi um aprendizado para a vida inteira. Não, eu tenho cada um aqui que É cada um que não dá para contar, não dá para mas contar. pessoa sofre mesmo. Então eu aprendi essa entrega. O pastor Francisco, ele tem uma entrega, esse negócio de horário, que era a folga dele, eu acho que ele tirava a folga, ele trabalhava na FEBEM. Sim. Se eu não me engano, ele tinha umas folgas diferentes lá. Trabalhava um dia sim, 2 dias não. Então quando era essa folga, ele não tinha preocupado com o horário, rapaz. Ele não estava preocupado. Ele sabia qual que era o objetivo dele naquele dia, que era visitar, era apoiar, porque eu acredito, isso é ser missionário. Isso é de fato ser missionário, porque às vezes, mesmo que você não tenha muita coisa para levar, a presença de uma pessoa externa que está indo naquele local, Nossa. ela apoia o ministério. Sim. Que está difícil ali, que está na situação difícil, sozinho às vezes. Existem irmãos missionários que fazem coisa aí para o Senhor que é difícil até de acreditar que tem pessoas que se submetem a algumas situações, mas estão cumprindo o seu chamado. Está fazendo aquilo que Tá Deus fazendo a chama, vontade de Deus. para a vida dela naquela fase da vida. É. E é bom a gente ver que tem pessoas assim, que às vezes a gente, vamos falar assim, a gente falou de ser preguiçoso, né? Eu toquei nesse assunto. Às vezes a gente vai num culto, vai ali, não sei o que, nossa, eu sou um super crente, eu sou um crentão já. Eu já orei 2 vezes por dia, hoje 10 minutos de oração. Gente, mas que temos pessoas que fazem o evangelho, sofrem por essa causa, e é isso que eu aprendi com ele. Nesses lugares, essa entrega, que a gente tem que se entregar para as coisas de Deus. A gente tem o tempo com a família, a gente vai ter o tempo do trabalho, mas a gente também tem que ter uma entrega para Deus. Tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho, precisam ouvir de nós um Jesus te ama, precisam receber uma oração. Tem pessoas que, se não for nós, quem vai ser, pastor? Então, é assim, eu tenho uma coisa aqui comigo aqui que eu carrego aqui, porque umas coisas que a gente não pode esquecer foi da onde Deus nos tirou. E o chamado que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, toda vez que eu lembrar de onde Ele me tirou, vai me impulsionar para me fazer a vontade dEle. Né? E quando eu esqueço de onde Deus me tirou, eu já acho que eu já sou melhor que todo mundo. Perigo, né? É uma zona muito perigosa, porque você já acha que você é mais que alguém. Na verdade, ninguém é mais que ninguém. É que aquele velho homem que a gente acabou de falar, ele quer me enganar de novo. Ele vai tentar te enganar todo o tempo. Então, quanto mais eu me lançar para fazer a vontade de Deus, eu vou fazer com que o velho homem ele continue dormindo. Quando eu paro de fazer a vontade de Deus, eu já estou dando uns cutucão nele para ele acordar, tá entendendo? Não? Porque eu já vou me acomodar. Para ele voltar vai ficando mais fácil. Vai ficar mais fácil para ele voltar. Porque eu vou me acomodando, eu acho que já está bom assim. Não, mas Deus ele não me chamou para isso, não. Deus ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Ele fez nós passar, deu livramento para nós, tirou nós vamos colocar que não era nem para nós estarmos vivos, para nós exercer aquilo que Ele tem para nossas vidas, e nós se acomodamos. Sim. Ficamos com o nosso ministério parado, né? Não nos entregamos, achamos que já está bom. Não, mas não está bom ainda não. O reino de Deus ele conta com a nossa ajuda, sabia disso ou não? Nós precisamos. O Senhor Jesus ele disse que quando Ele voltar, que Ele quer encontrar a gente trabalhando. Trabalhando. Nós temos... Jesus pode voltar agora. A qualquer momento, né? A qualquer momento. E Ele falou que ai daquele, quando Ele voltar, não estiver trabalhando. Não tiver com a mão no arado, né? Não tiver com a mão no arado. Então, muitas pessoas têm achado que está bom, né? Está fazendo a vontade dEle e acha que está bom. Mas nós temos que descobrir qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E nós temos que nos lançar cada dia mais, porque Deus dá. Deus vai dar unção para a sua vida. Se você buscar, você vai encontrar. Deus vai dar unção de você ter uma palavra como a sua irmã. Ela entrou naquele presídio, aquele dia, e lançou uma palavra que você estava morto. Mas aquela palavra te deu vida, te deu esperança. Então, nós carregamos isso dentro de nós, para que nós possamos passar. Nós temos que guardar isso para nós? Não. Aonde nós formos, se nós ficar na zona de conforto, nós não conseguimos passar isso para ninguém. Não,
Mas se nós sairmos, se nós for num hospital, se nós for para um velório, se nós for numa casa de recuperação, se nós for para numa praça, num ponto de numa ônibus, rua, no metrô. e lançar uma esperança, você vai lançando semente. Meu, às vezes uma semente, ela entra dentro do coração de alguém e ela germina, né? E a Bíblia diz que sábio é quem ganha a alma para o reino de Deus, que não tem preço. E uma não tem coisa que eu valor. queria falar, pastor, quem sabe sirva para alguém, não importa o quão longe nós estamos, né, desse centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós sabemos que o centro da vontade de Deus é um tal lugar. E a gente foi fazendo as escolhas, e mesmo sendo cristão, estando na igreja, frequentando o culto, nós estamos fora da vontade de Deus, para aquele chamado específico e pessoal que tem para a nossa vida. Nós estamos longe que não possa haver um recomeço. Sim, todo que dia. Não pode ter um recomeço. Fala, Jesus, eu quero recomeçar. E às vezes você vai recomeçar, sabe de onde? De longe. É. Mas posso falar, Jesus vai te botar no caminho, vai. Tu vai voltar para a presença de Deus. Com e tu certeza. vai dar frutos para Jesus. Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Nada. Mas, porém, com Jesus nós podemos fazer tudo. É. Então, nós vamos ter que voltar com ele. Aí quebra o velho homem, quebra aquele orgulho, quebra aquela falta de perdão. E a gente tem, uma das coisas que eu tenho visto, pastor, que eu convivo na igreja e convivo com pessoas no trabalho, as pessoas, elas não têm muita tolerância com as outras. Então, essa falta de perdão. Você vê a pessoa, ela fez uma coisa errada, não, aquela pessoa, não, irmão, eu sou o primeiro que fui o mais perdoado do mundo, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Claro, existem coisas que a gente não precisa ficar conivente. Sim. Mas o meu coração, ele tem que estar livre, eu perdoo, porque quem sou eu para não perdoar uma pessoa, né? Irmão? Se você não... Ô pastor, quem que somos nós, pastor? Puxa vida. Meu Deus do céu, é só Deus mesmo. Então, esse amor, esse perdão, ele tem que estar exalando de nós. Talvez não exale todo dia, mas ele não exala nunca também? Não, mas tem que exalar. Tem que exalar. Tem que exalar, porque só recebe misericórdia quem também exerce a misericórdia. Se eu exercer a misericórdia, eu vou receber a misericórdia de Deus também, porque quando eu plantar, também eu vou colher. Né? O que eu exerço hoje aqui, amanhã vai ter um resultado satisfatório lá na frente. Se eu não exercer o amor, se eu não levar uma mensagem de esperança para alguém, se eu não fazer nada disso, irmão, amanhã eu vou estar precisando. Porque se eu olhar para a minha vida, no lugar onde eu estava... E aonde você está onde agora? eu estava, se eu olhasse lá, quem que acharia que naquela hora alguma coisa boa pudesse acontecer? Um perdão, o amor de Deus sendo derramado mesmo, por muita graça. Então, aí, às vezes a gente tem a tendência da nossa carne olhar para a situação de alguém e querer de ver se alguém que vai libertar ela dali é a pessoa que quer fechar o cadeado para condenar ela. Mas da geração, né? Que a palavra de Deus fala assim, que no final dos tempos, a Bíblia fala, no final dos tempos, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Tem se esfriando, por quê? Hoje, uma pessoa que tem uma condição financeira um pouquinho melhor que a do outro, é complicado. E, às vezes, uma pessoa que é humilde, é pobre, você quer conhecer ela melhor? Dá poder para ela. Aí ela quer esmagar todo mundo. Tá entendendo? Por conta do sobe para a cabeça. Tem pessoas que ela não... Vamos colocar assim, que ela nunca teve um poder. E vive sempre na humildade. Mas quando ela tem o poder, que é para ela exercer a misericórdia, o amor, perdoar, ajudar alguém, não, ela não faz isso. O amor esfriou. Por isso que tem muitas pessoas odiando, né? Trazendo maldição para a própria vida, para a própria casa, para a própria família, porque não consegue liberar perdão. Aí, quando morre alguém, morreu, aí vai lá chorar, mas aí não adianta mais, né? Eu estou falando com você que está do outro lado, talvez a sua vida, a sua casa não está dando certo por conta de sentimentos que você tem guardado dentro do seu coração, sentimentos odiosos, sentimentos de raiva, sentimentos ruins guardando dentro do coração, e isso está refletindo em alguma coisa, porque você está plantando amargura, e amargura também você vai colher, né? Então, o segredo aqui,
Estamos aqui falando, essa conversa está sendo bem interessante. Por mim, nós ficamos aqui até amanhã conversando aqui, que o negócio está ficando bom. Quanto tempo nós estamos aqui? 1h20. Né, e se deixar aqui nós vamos longe, mas nós temos que parar, né, porque para não cansar ninguém. Mas eu espero que você que está me ouvindo aí do outro lado, você entenda o que Deus aqui, Ele quer falar para mim, para você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Eu não sei, as lutas, as dificuldades que muitas vezes você está enfrentando, talvez o seu coração está fechado. Talvez você está passando coisas que não era nem para você passar, mas por conta de sentimento, eu contra eu mesmo, e essas lutas têm te prejudicado, têm te trazido desamor, têm trazido opressão, têm trazido depressão, têm trazido tristeza, têm trazido doença na casa, na família, têm trazido sofrimento. Mas eu quero que você entenda hoje, da mesma maneira que Deus alcançou a vida do Lino, a minha vida vai alcançar a sua vida também, porque há esperança para nós. Né? Nada está perdido. O segredo é você não parar e você não desistir, você continuar. Ora por alguém, dobra o seu joelho no chão, faça a sua parte, exerce o amor, porque Deus, da mesma maneira que você amou, Ele também vai te amar. E vai te alcançar, e vai ouvir também a oração. Nenhuma oração ela fica sem resposta. Né? Fala aí, para aqueles que estão nos ouvindo aí. Eu tenho pensado sobre isso, pastor, há um tempo, e sobre o coração. Jesus disse o seguinte, de todas as coisas, você vai passar na terra, você vai ter 50 anos, você vai viver 20, outros vão viver 90, mas você vai ter que guardar algumas coisas para você. Por exemplo, se você tem um aluguel para pagar amanhã, você vai guardar o dinheiro para pagar. Se parecer uma festa para você pode gastar o dinheiro, precisa ficar sem o dinheiro para alugar amanhã? Não pode, porque você tem que guardar o dinheiro para as suas responsabilidades. Então o exemplo do dinheiro, ele é interessante, porque a gente sabe que a gente tem que guardar. Então Jesus falou, de todas as coisas que você tem que guardar, o dinheiro, o carro, enfim, de todas as coisas que você tem que guardar, a coisa mais importante de guardar é o coração. Ele falou, de tudo que você tem que guardar, você tem que guardar o seu coração. Por quê? Porque dele procede todas as saídas da vida. Isso é muito forte. Muito forte demais. Muito forte. Isso é muito forte. Porque todas as saídas da vida procedem do coração. Então, o que acontece? A gente fala isso, não porque a gente alcançou essa maturidade toda, não. Sim. Mas esse é o caminho. É o caminho. Querendo se entrar nele. Porque não tem outro. Não tem. Então, por exemplo, o que eu penso, pastor? A pessoa passou por problemas que todos nós passamos. Não tem uma pessoa que não tem passou. Problema. Porque problemas é tudo, é relacionamento, é falta de dinheiro, é trabalho, é casamento, é filho. É luta. E o que